Olá pessoal, na aula de hoje eu estarei corrigindo a atividade referente à função do primeiro grau. Na número 1 diz o seguinte: identifique as funções f de r em r abaixo em afim, linear, identidade e constante. Então, olha, nós temos aqui na letra A uma função afim, certo? Uma função do tipo ax mais b. Então, essa função aqui ela é uma função afim. Na letra B, também é uma função afim, é uma fração, mas não deixa de ser, porque nós temos aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. Também é uma função afim. Na letra C, nós temos aqui uma função constante, quando não tem a variável x, não tem um domínio. Então, ela é chamada de constante. Na letra C, nós temos aqui, na letra D, f de x igual a 3x, que é uma função linear, quando não tem a parte, o coeficiente b. Então, é uma função linear. Aqui na letra E, nós temos uma função afim. Aqui, uma função linear. Uma função identidade, quando eu tenho só o domínio, certo? E aqui, uma função afim. A diferença é porque o coeficiente angular está aqui e o linear está aqui, mas tem os dois termos, é uma função afim, certo? Na número 2, nós temos aqui, dada a função f de x igual a menos 2x mais 3, determine f de 1, certo? F de 1 significa que você vai fazer o quê? Vai substituir, né? Vai substituir o x por 1. Então, aqui basta você fazer a substituição. Então, vai ficar assim, ó. Para f de 1 igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Então, f de 1, que é igual a menos 2 mais 3, f de 1 igual a 1, certo? Aqui, dada a função f de x igual a 4x mais 5, determine f de x igual a 7. Aqui é o contrário, ele te deu a imagem e quer saber o valor do domínio, que é o x. Então, nesse caso, nós temos o quê? Que 7 igual a 4x mais 5. Organizando aqui, nós temos 4x mais 5 igual a 7, 4x igual a 7 menos 5. Continuando aqui, nós temos o seguinte, 4x igual a 2, x igual a 2 quartos, ou x igual a 1 meio, né? Simplificando essa fração, tornando ela irredutível, nós temos que x vale 1 meio. Na questão de número 4, ele pede o seguinte, escreva a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 1 igual a 5 e f de menos 3 igual a menos 7. Como que funciona isso aqui, ó? Nós temos que, através dessas duas informações, montar uma função desse tipo aqui, ó. Primeiro, nós precisamos descobrir quanto vale A e quanto vale B. Nós sabemos o seguinte, que quando eu substituo f de 1 numa função, significa que o x vale 1. Então, aqui, para f de 1, nós temos o que aqui? Que A vezes 1, certo? Mais B. F de 1 vale quanto? 5, não é isso? Ó? F de 1 vale 5, então aqui vai ficar como? A vezes 1 é A mais B igual a 5. Na segunda, f de menos 3 igual a menos 7, ou seja, o x vale menos 3 aqui, ó. Então, para f de menos 3, nós temos que A vezes menos 3, parêntese, mais B. Então, f de menos 3 igual a menos 3A mais B.
f de menos 3 não vale menos 7? Então, aqui vai ficar menos 3a mais b igual a menos 7. Então, nós temos aqui essas duas equações, ó. A mais b igual a 5, menos 3a mais b igual a menos 7. Então, aqui eu posso montar um sistema de equações. Como que vai ficar esse sistema? Ó, chave, né? A mais b igual a 5, menos 3a mais b igual a menos 7. Aqui, ó, nós podemos utilizar o método da substituição, certo? Para resolver esse sisteminha aqui, ó. Vamos isolar aqui o A, vai ser 5 menos B. Ó, esse B que tá positivo fica negativo. Aí a gente faz a substituição no segundo termo. Se você quiser isolar o B também, não tem problema, tá? Pode isolar a letra que você quiser. Então, aí agora o que você faz? Você vai substituir o valor de A, né? Aqui na segunda equação. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes 5 menos B. Mais B igual a menos 7. Aqui fazemos a distributiva, né? Ó. Esse com esse e esse com esse. Depois da distributiva, a gente continua. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos vezes menos, mais 3 vezes B, 3B. Mais B igual a menos 7. 3B mais B é 4B. 4B igual a menos 7 mais 15. Certo? 4B igual menos 7 mais 15, vai ficar 8. B igual a 8 dividido por 4, B igual a 2. Pronto, já descobri quanto vale B. Então, se B vale 2, A vai valer 5 menos 2, logo A é igual a 3. Já tem a minha função afim, certo? E como que vai ficar? Se A vale 3 e B vale 2, a função afim f de x igual a x mais b vai ficar dessa forma aqui, ó. Ela vai ficar assim, f de x igual a x, no caso a é 3, então vai ficar 3x mais b. B vale 2, então mais 2. 3x mais 2. Essa é a função da letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B, vai ficar assim, ó. Para f de menos 1 é igual a 7. Então, significa que na função, o x, ele vale menos 1. Então, f de menos 1 é igual a A vezes menos 1 mais B. Se f de menos 1 vale 7, então f de menos 1 é 7. 7 igual a vezes menos 1 menos A mais B. Agora vamos para a segunda. Ó. Para f de menos 2 igual a 1. Então, f de menos 2 igual a vezes menos 2, porque o x não vale menos 2. Então, aqui vai ficar, ó, a vezes menos 2, porque o x vale menos 2, mais b. Então, para f de menos 2 igual a vezes menos 2, menos 2a mais b. F de menos 2 não vale 1? Não, pessoal, não é f de menos 2, é f de 2, tá? Desculpa aí. Pera aí. Só tirar o sinal do menos aqui, tá bom? Então, para f de 2, nós temos a vezes 2, mais b. Para f de 2, nós temos 2a mais b, certo? Se f de 2 vale 1, então aqui vai ficar 1 igual a 2a mais b. Então, 2a mais b igual a 1. Agora, montamos aqui o sisteminha, ó. Menos a mais b igual a 7 e 2a mais b igual a 1. Usando aqui o método da substituição, essa função ela vai ficar assim, ó.
dessa forma. Isolando aqui o B na primeira ou na segunda, você que escolhe. Eu vou isolar na primeira aqui, ó. B igual a 7 mais A. Porque aqui é menos A, aqui fica mais A. Então, essa vai ser a minha substituição. Pega esse valor, substitui na segunda. Então, vai ficar assim. 2A mais 7 mais A igual a 1. Por quê? Porque B vale 7 mais A. Então, aqui no lugar do B, eu coloco 7 mais A. 2A mais A, 3A. 3A, que é igual a 1 menos 7. Que aqui é mais, que fica menos. Então, 3A igual 1 menos 7, menos 6. Então, A igual a menos 6 dividido por 3, A igual a menos 2. Pronto. Se A vale menos 2, então B vale quanto? B não é 7 mais A? O B é igual a 7 menos 2. B é igual a 5. Pronto, já tem o valor do B e já tem o valor do A. Agora, a gente vai fazer o quê? Montar a função. A função é do tipo f de x igual a ax mais b. Se A vale menos 2 e B vale 5, então nós temos que f de x é igual a menos 2x mais 5. Essa aqui é a segunda função. Certo? Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos aqui, ó, f de 1 igual a 5 e f de menos 2 igual a menos 4. Então, vamos lá. Se f de 1 é igual a 5, então, f de 1, né, é igual a vezes menos 2 mais b. Se f de menos 2 vale menos 4, então aqui vai ficar menos 4 igual a menos 2a mais b. Montando aqui o sisteminha, nós temos que a mais b igual a 5 e menos 2a mais b igual a menos 4. Isolando aqui o a, nós temos que 5 menos a igual a 5 menos b. Aí pega esse valor, substitui aqui. Quem quiser isolar o b também, pode isolar, não tem problema. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes a, que é 5 menos b, mais b igual a menos 4. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes menos b, mais 2b, mais b igual a menos 4. Continuando aqui, ó, 2b mais b é 3b. Então, 3b igual a menos 4 mais 10, porque aqui é menos, aqui fica mais. 3b igual a menos 4 mais 10 dá 6. B igual a 6 dividido por 3. Logo, B igual a 2. Continuando, se B ele vale 2, então o A é igual a 5 menos 2. Logo, o A é igual a 3. Pronto, ó. Já posso montar a minha função. Então, nesse caso, f de x é igual a 3x mais 2, porque é A e B, certo? Essa aqui é a função da letra C. Então, voltando aqui, nós temos a função da letra B, ela ficou menos 2x mais 5, f de x igual a menos 2x mais 5, certo? Estão aqui os cálculos. Vocês precisam passar todos esses cálculos para o caderno de vocês, tá bom? E na letra B, na letra C, nós temos que f de x igual a 3x mais 2. Estão aqui os cálculos.
Eu fiz na folha separada porque não coube aí. Então, vocês vão passar tudo isso aqui pro caderno de vocês também. Agora, nós vamos corrigir aí a questão de número 5. Na questão de número 5, diz assim: estude a variação de sinal f de x maior que zero, igual a zero e menor que zero, das seguintes funções. Então, na letra A, nós temos a função f de x igual a x mais 5. Então, olha, para x, f de x maior que zero, é só você fazer isso, ó. 0 maior do que x mais 5. Menos x maior do que 5. Multiplica por menos 1. Quando multiplica por menos 1, inverte o sinal aqui, viu? Então, logo x menor do que menos 5, certo? Se x ele for menor do que menos 5, logo essa função ela vai ser o quê? Ela será decrescente, certo? Agora vamos analisar para f de x igual a zero. Então, x mais 5 igual a 0. X igual a menos 5. Se x for menos 5, essa função também ela será decrescente, né? Ou ela será nula, porque 5 menos 5 é 0, certo? E se o f de x for menor do que 0? Então, x mais 5 menor do que 0. Então, x menor do que menos 5, certo? Se x ele é menor do que menos 5, ela será uma função decrescente. Na letra B, nós temos que menos 3x mais 9. Se ele for maior do que 0, nós temos que menos 3x maior do que menos 9, x maior do que menos 9 dividido por menos 3, x maior do que 3. Se x for maior do que 3, né? Se x for maior do que 3, então essa função ela será crescente. Se ele for menor do que 3, será decrescente, certo? Ou seja, o x sendo maior do que 3, ela também não será nula. Se x for igual a 3, ela será o f de x vai ser igual a 0. Agora aqui nós temos para f de x igual a 0. Então, menos 3x mais 9 igual a 0. Menos 3x igual a menos 9. X igual a menos 9 dividido por menos 3. X igual a 3. Se x for igual a 3, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Mais 9, 0. Então, será nula, certo? E se x for maior do que 0, né? Só inverte esse sinal aqui, ó. Ele vai ser maior do que 3. Se x ele for maior do que 3, ela não será nula. O f de x não vai dar 0, entendeu? Só se ele for igual a 3. Então, aqui já tem o resultado. Na letra C, nós temos menos 2 menos 3x. 2 menos 3x maior do que 0. Então, aqui vai ficar 2 maior do que 3x, né? 2 terços maior do que x. Se 2 terços for maior do que x, certo? Nós temos que 2 vezes 3 é 6, dividido por 3 vai dar 2. Então, ela será nula, certo? O f de x vai dar 0. E se for igual a 0? Então, nós temos o seguinte, que 2 menos 3x igual a 0. 2 igual a 3x. 2 terços igual a x. Ou seja, x igual a 2 terços. E se for menor do que 0, então nós temos que 2 terços é menor do que x, ou seja, x é maior do que 2 terços. Aí, sendo assim, ela não será nula, se o x ele for maior do que 2 terços. Se for menor, ela será, e se for igual também.
Menos 2x mais 10. Menos 2x mais 10 maior do que 0. Menos 2x maior do que menos 10. Menos 2x x maior do que menos 10 dividido por menos 2. X maior do que 5. Se x for maior do que 5 aqui, então o f de x não vai ser zero, então ela não vai ser nula, certo? E será uma função decrescente, porque aqui o coeficiente a é negativo. E se x for igual a zero, então f de x menos 2x mais 10 igual a zero. Menos 2x igual a menos 10, x igual a 5. Se x for igual a 5 aqui, nós temos menos 2 vezes 5 dá menos 10, mais 10 é zero. O f de x vai ser zero, né? Vai ser nulo. Então, ela não será uma função crescente e nem decrescente. Ela só vai ser decrescente se o f de x, se o x for maior do que 5. Se for igual a 5, vai ser nula. E se x for menor do que 5, aí sim, ela será uma função decrescente. A próxima. F de x igual a menos 5x. Menos 5x maior do que 0. X maior do que 0 dividido por menos 5 é 0, né? Se x for maior do que 0, ela não será nula. E se x for igual a 0, aí ela vai dar 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Se o x for maior do que 0, ela não será nula, ela será uma função decrescente. E se o x for menor do que 0, também será uma função decrescente. A única que vai fazer com que ela seja nula vai ser x igual a 0. Na última aqui, nós temos 4x. Então, se o x ele for maior do que 0, então ela não será nula, certo? E se o x ele for igual a 0, ela será nula, porque 4 vezes 0 é 0. E se o x ele for menor do que 0, aí ela será uma função decrescente. Ela deixa de ser crescente e passa a ser uma função decrescente. Questão de número 6. Na questão 6 diz assim: considere a função definida por f de x igual a 5x menos 3, determine o zero da função. Determinar o zero da função é só você pegar e substituir o f de x por zero. 5x menos 3 igual a 0. Então, 5x igual a 3. Continuando aqui, x igual a 3 quintos. Ou seja, 3 quintos é o zero dessa função aqui, porque faz com que esse número ele zere. Tipo aqui, ó. 5 vezes 3, 15, dividido por 5 dá 3. 3 menos 3, 0. Então, 3 quintos é o zero dessa função aqui, ó. E ela é uma função crescente, tá? Porque o coeficiente a, ele é positivo. Se ele fosse negativo, ela seria... Continuando aqui, nós temos o ponto onde a função intercepta o eixo y. O ponto onde a função intercepta o eixo y é o termo independente, que é 0 e menos 3, certo? O gráfico da função. Olha, nós já temos todas as informações para montar esse gráfico, ó. O gráfico ele fica no plano cartesiano, certo? O zero da função, 3 quintos, que é um dos pontos. E onde intercepta o eixo y, que é no menos 3. Que vai estar logo aqui embaixo, aqui, ó, menos 3. Aí, agora, é só você traçar uma reta aqui, ó. Nós temos aqui o gráfico dessa função. Ele fica nesse sentido aí, certo? O estudo do sinal é o mesmo que nós fizemos lá em cima.